Boa tarde a todos, então. Vamos então dar início à palestra do Sérgio Azevedo sobre modulação low poly. Okay? Uma salva de palmas para ele, por favor. Boa tarde, pessoal, e obrigado pelo convite para estar aqui. Eu vou ser sincero, isto tem que ser mesmo uma palestra, que eu detesto estar neste lugar, eu prefiro estar aí desse lado. Pronto, hoje cabe-me a mim estar aqui a apresentar esta vertente do low poly. Eu vou fazer uma apresentação, é o meu processo de fazer low poly, não é o certo, não é o errado, é a minha abordagem. Quando me atribuem uma tarefa para desenvolver um asset para o projeto que estamos a fazer, a abordagem que eu sigo. Basicamente, o low poly para mim tem que respeitar duas situações. A primeira tem que ser legível do ponto de vista de forma. Se eu estou a representar uma casa ou uma personagem, eu tenho que, pela silhueta, de conseguir ver essa personagem. O melhor exemplo disso é uma silhueta, não é? Estar grande contraste branco e preto, e qualquer posição que a personagem esteja consiga definir que é uma pessoa, é um homem ou uma mulher, cabelo comprido, curto. Esse é uma das primeiros requisitos. O segundo terá a ver com a topologia. Tendo topologia, eu tento desenhar sempre o low poly primeiro, em vez de ir para o high poly. Aparentemente seria mais fácil resolver um objeto em alta resolução, temos mais polígonos para deformar, temos mais margem de manobra, mas ao fim do dia, quando temos que pôr o asset no motor de jogo e o programador diz: tens este limite de polígonos, não consigo pôr mais, tens que reduzir isso ao máximo que puderes. E aí estamos perdidos, não conseguimos reduzir porque temos que fazer o trabalho a dobrar. Fizeste o high poly, está muito bonito, vai para o jogo, não presta, vem para trás, tens que trabalhar tudo, tentar não partir as texturas. Por isso, a minha abordagem é tentar fazer o low poly o mais limpo possível, que vá de encontro às necessidades de jogo. Quer se for para a animação, tem que ter os vértices, edges ou arestas, tem que estar no sítio certo para poder deformar. E depois aí tentar, dentro do limite poligonal que tu tens, tentar dar mais a resolução possível. Este foi basicamente o desafio que foi feito para poder falar aqui convosco. Já fiz mais ou menos a apresentação. Isto aqui é um bocado provocatório. Toda a gente conhece a Lara Croft. E está aqui mais ou menos a evolução dela. Aquele 2007 não arranjei imagens mais recentes, mas existe um jogo mais recente, 2015 acho eu, que é a imagem que está aqui deste lado. 2003, já está ali a dizer. Isto para mostrar que o low poly começou por ser uma não é uma necessidade, uma limitação técnica. Tipo, as máquinas não conseguiam processar mais. Tu tinhas 32 megas de memória com sorte, tinhas um processador que hoje em dia qualquer smartphone bate um processador de altura. Por isso havia uma limitação técnica em que tu tinhas que ter a tua geometria muito condensada para conseguir ler a forma. Por estas imagens que temos aqui, 96, 97, já dá para ver uma diferença substancial. A primeira, lê-se a silhueta da figura, mas se depois a gente se tentarmos ler os atributos, né, as características faciais ou mãos, não existe, é impossível. Isto, pronto, era verdade em 96.
Depois, a partir, houve uma fase em que tudo caminhou para, à medida que as máquinas iam evoluindo, capacidade começou-se a ir mais para o hiperrealismo e depois apareceram os smartphones. Aparecem os smartphones e o low poly entra na moda outra vez. E isso há duas razões. Uma é os smartphones, tipo, temos que conseguir meter um jogo dentro de um smartphone, temos que poder. A jogabilidade tem que estar lá, tem que ser bonito e tem que correr rápido. Por isso, primeiro requisito. Mais recentemente, segundo requisito, a realidade virtual ou realidade aumentada. Pelas razões técnicas, outra vez, o facto de teres que fazer o render duplicado de, se tiveres 4K, tens que fazer 4K para cada olho, ou isso já é um bocado abuso, mas se pensarmos que temos que fazer o render da mesma imagem em duplicado para conseguires ler nos óculos de realidade virtual, tecnicamente hoje é muito difícil, por isso junta-se o útil ao agradável, voltamos ao low poly. Hoje temos máquinas, conseguimos ter a GI, né? Temos iluminação que nos permite ter low poly muito bonito e juntamos o útil ao agradável, que é conseguimos pôr as coisas a correr nos smartphones, nos VR e conseguimos ter um produto interessante. Desculpa lá. Pronto, isto aqui, voltando outra vez ao low poly, eu não pus aqui trabalho meu, isto é coisas que aparecem no famoso Google. E basicamente isto seria uma abordagem, eu faria esta abordagem para fazer este objeto, que é, defino a forma básica do que eu quero representar, que seria o primeiro box volume. A seguir vou-lhe dar um pouco mais de detalhe dentro daquilo que me é pedido. E nessa altura, a partir do momento em que o objeto está definido, o low poly, eu vou fazer imediatamente os UVs deste objeto. E faço nesta fase uma razão muito simples. Se eu a seguir quiser fazer high poly deste low poly, os UVs já estão feitos. Por isso, se eu não fizer nenhuma mudança drástica, se for simplesmente adicionar subdivisões, eu consigo levar o objeto para o ZBrush ou para qualquer outro software de modelação ou pintura, fazer o trabalho e depois voltar ao objeto que está no meio, neste ao low poly, e não tenho trabalho adicional. Para baixo também é possível levar, mas é um pouco mais complicado. Este aqui é um exemplo de baixo para cima, de um asset que tenta reduzir tipo, ao mínimo a geometria, mas mantendo a leitura do que se pretende neste objeto, né? Uma ponte. Este é lá está o low poly bonito de hoje. Consegue-se criar cenários ou ideias de jogo, ideias de história muito bonitas com pouca geometria. A única diferença daqui para os jogos dos anos 90 é esta riqueza cromática, né, dos motores de render que temos hoje em dia, que permite ter isto. Não é aquela ideia dos 8 bits em que tens cores planas e tipo, aqui consegues ter a profundidade, consegues ter os objetos que estão realmente no solo, não é? Tens o ambiente occlusion, tens uma série de propriedades físicas de iluminação que te permite ilustrar a cena. Este aqui foi feito em Blender, julgo eu. Este aqui já é um bocado low poly, mas é um bocado low poly refinado, tem pinturas à mão e tem os smoothing groups que ajudam a disfarçar a baixa resolução dos objetos. E depois tenho aqui um exemplo, eu pus isto aqui só para ilustrar um bocado a ideia que tinha há bocado
não é? Como é que eu abordo um objeto 3D? Aqui neste caso, da esquerda para a direita, tenho aqui uma versão. Imaginemos que eu tenho aqui o software, mais fácil. Pronto. Imaginem que vocês têm um limite por personagem de 2000 vértices ou 1200 faces, coisa do género. Vocês iriam desenhar o personagem para aqui. Vocês depois daqui poderiam levá-lo para um outro software qualquer em que podiam subdividir sem stress, porque ele tem uma coisa que é fundamental, tipo, não há triângulos aqui, ou há pouquíssimos triângulos, porque isso permite facilmente fazer a subdivisão. Este por acaso não está otimizado aqui na parte das articulações, mas eu já explico a seguir. Mas basicamente aqui vocês têm liberdade para poder aumentar a resolução e fazer o trabalho que tiverem a fazer e voltar. Aquilo que vocês devem evitar, que acontece muitas vezes, já me aconteceu comigo e não foi há muito tempo, que é fazemos um trabalho que achamos que está espetacular e de repente vocês já trabalharam com WebGL. Basicamente o Unity tinha um plugin que dava para pôr nos browsers, em que corria o jogo no browser, mas a Google, acho eu que foi a Chrome, que deu início a não dar suporte a esse plugin, tiveram-se que transformar todos os jogos em WebGL. O WebGL tem limitações brutais a nível poligonal e isso tudo, a texturas. Então, a meio do projeto, tivemos que fazer a conversão de todos os assets para essa plataforma e tinha que ser para ontem, como é sempre. E eu tinha umas coisas mais ou menos deste género e tive que fazer uma redução à força. Agora está-me a fugir o termo. Pronto, agora está-me a fugir o termo, desculpem lá. Deixa eu ver se tem aqui algo a apontar alguns. Acho que se chama Decimation ou coisa assim do género, que basicamente é um algoritmo que faz a redução de uma geometria sem preocupando-se com o volume e faz o cálculo de polígonos. Eu posso fazer aqui uma demonstração, se eu quiser reduzir isto sem fazer a redução, sem retirar a subdivisão, eu faço onde é que está aqui? Reduce. Eu digo aqui a porcentagem que quero fazer e ele não quer saber se tem quadros ou triângulos. Eu simplesmente aplico o que eu quero tirar 70% do peso que ele tinha. Ele vai tirando, tentando manter o melhor que conseguir a forma. Isto é completamente de evitar, por todas as ordens de razões. Uma, vai partir, se tiverem animações, partem-nos completamente, tipo, deixam de funcionar. A seguir, se quiserem trabalhar num objeto, não conseguem, porque isto está completamente... não dá. Tipo, eu daqui consigo subir, ou se eu quiser tirar... agora não dá. Ok. Deixa eu só ver o que é que está a querer acontecer. Ok, não sei o que é que está. Eu, se quiser, aqui pontualmente eu manualmente posso eliminar, se eu quiser, ou se eu quiser posso adicionar. Aqui está tudo difícil. Ok. Para vocês perceberem a ideia, tipo, se eu quiser adicionar ou remover a geometria fácil, não consigo fazer pontualmente. Aqui não consigo fazer isso.
Aqui porque os loops não estão completos, está tudo triangulado. Eu posso tentar não é, converter isto em quadros, mas ele não vai conseguir porque a geometria está da partida, por isso não vale a pena. Pensem de antemão naquilo que vão precisar em termos de geometria. Eu dou o exemplo de um corpo humano porque é mais fácil de perceber esse conceito. Mas basicamente vocês precisam de um objeto de uma determinadas características, apontam para aí, e depois se ele tiver que ter alguma coisa extra, vocês puxam, encolhem, vão para um software de escultura e conseguem fazer o que é preciso. Isto era aquilo que eu estava a dizer. A outra parte que é pôr o esforço onde as coisas são precisas. E isto, por incrível que pareça, foi-me dito há 2 anos por um colega meu que trabalhou onde eu estou agora, e que a área dele é mais da área de programação. E quando estávamos a desenvolver personagens, ele disse: olha, tu tens que esquecer isso, tu tens os loops nos membros estão exatamente iguais, à frente e atrás. E eu percebi, não faz sentido, sempre fiz assim, sempre li muitos artigos, e ele disse: não, é errado. É errado porque quando faz de se formar um objeto, se tu tiveres os mesmos loops, tanto à frente como atrás, as coisas acabam por correr mal. Está aqui o exemplo em baixo. E aqui está, pronto, eu trouxe este exemplo que está demonstrado que é, em termos absolutos, se vocês tiverem, por exemplo, neste caso é um joelho, tiverem 3 loops à frente, né, reduzem-no para 2, e quando faz a deformação, como ele tem menos aquele central, que é aqui em baixo, quando ele vai fazer, não é, o blend da forma, ele vai puxar esse vértice para dentro, não é, que vai ficar a 50% entre o membro e o outro, e vai fazer isto aqui. Claro que há formas de fazer blend shapes, ou não sei, vocês trabalham com Blender? Não sei como é. Aqui, em Maya chamam blend shapes, mas depois no Mac chamam morphs, não sei como é que chamam em Blender, deve ser igual. Que é que tem 2 estados de objeto. Pronto, isso também é controlável com isso, né? Pode-se adicionar aqui um blend shape, isso é corrigido. Aqui está um exemplo. Um cilindro, né, com uma curva. Isto também tem um aspecto importante, que é nós aqui conseguimos equalizar em termos visuais a densidade poligonal entre este e este lado. Aqui parece que como estão mais perto, parece que tem mais resolução aqui, ou melhor, está mais redondo, e aqui está mais quebrado. Enquanto que deste lado, se vocês reduzirem, se reduzir, consegue-se ter mais ou menos os mesmos ângulos entre os polígonos e torna a coisa mais uniforme. Outro assunto que eu acho que vai ser importante agora, melhor, já está a acontecer, mas infelizmente não tenho um exemplo, e por 2 ordens de razões. Este tipo de trabalho vai acontecer, já acontece nas indústrias dos videojogos atualmente, que é quando se tem que criar cidades ou estradas, eles não estão lá a fazer bloco a bloco, janela a janela, porta a porta. Eles têm sistemas modulares já implementados que estão depois combinados com a parte de programação ao lado, que vai fazer com que eu consiga fazer uma cidade ou um bloco de prédios arrastando, não é, um vetor, um ponto A ao ponto B, arrasta e ele cria-me edifícios ou o que for. Isso não está a acontecer neste momento, porquê? Porque
Tipo, no Maya tem uma coisa nova que apareceu para há 2 anos chamada Mesh. Tem aqui este, depois vem no Vimeo, tem aqui este exemplo. Este exemplo demonstra precisamente o que é que isto faz. Basicamente o que isto faz é, nós criamos, por exemplo, no caso do Mesh, se queremos criar stands de forma dinâmica, nós criamos um livro, criamos uma tábua, parametrizamos tudo nessa rede Mesh, que é uma rede paramétrica de criar coisas. Nós atribuímos, se queremos 5 prateleiras, 6, dizemos se os livros são, que cores é que têm, se estão inclinados ou não. E depois arrastamos um slider e construímos as prateleiras todas que queremos, ou estão todas que queremos. O outro software que também tem isso, que é mais conhecido, que é o Houdini. E esse já está a fazer um port para Unity, Maya e outros, que é precisamente o mesmo princípio. Deixa eu ver se aqui se isto está a funcionar. Pronto, é mais fácil de mostrar. Basicamente, o que este software faz, basicamente, deixa eu ver se eu consigo pôr isto em full screen. Basicamente, este software, vocês dão coordenadas, dizer o que é que vocês querem. Está aqui onde é que deixa eu só puxar atrás um bocadinho. Depois faz a parametrização no Unity, no Houdini, e depois tem o Houdini Engine, que faz a comunicação entre os motores de jogo. Que estão aqui, pronto. Basicamente o que se faz é, vou aqui vai explicar, basicamente é muito simples. Tipo, eu quero criar estes tubos, eu só digo qual é o diâmetro do tubo, eu digo que vai ter umas extremidades e depois desenho umas splines e o software vai desenhar aquele objeto de acordo com as splines que eu fizer. Isto é fantástico, porque imaginem que vocês fazer isto à mão. Vocês têm esta sala, têm que fazer uma série de tubos por aqui, né? Passam aqui contornam esta sala, entregam o material, depois dizem, não quero o tubo assim, tem que vir ao contrário. Vocês vão perder 1 ou 2 horas a redesenhar tudo à volta e tentar que não estraguem nada de texturas. Com este sistema é completamente dinâmico, eu posso mudar sempre que me apetecer e isto acredito que vai ser o futuro dos jogos. Basicamente ele aqui está a criar as tais splines. Pronto, aqui em baixo no canto inferior direito eles têm mais ou menos uma programação visual em que se atribuem os parâmetros às formas que estamos a desenhar e automaticamente esses parâmetros são expostos no software que vai receber este objeto e fica completamente dinâmico. Bom, aqui vou passar um bocado à frente aqui a parte do setup da coisa e vou-vos mostrar. Depois vocês veem isto com calma veem com calma isto está no YouTube. E basicamente agora aqui vou mostrar, deixa eu passar aqui à frente, vou mostrar aqui a implementação. Isto depois também funciona para tudo, né? Isto não estou a falar só de tubos, mas isto é aplicável neste caso. Ele está a explicar como é que faz tipo as paredes o level design de uma cena, tendo estes objetos de base. Nós temos que desenhar alguma coisa, não vamos. Isto é a parte boa dos artistas, que têm que sempre fazer alguma coisa. Crias os assets de base e depois alimentas um sistema em que tu dizes, quando chegar a um canto ou uma aresta que tenha 90 graus, vais pôr isto. Nas retas ou nas partes de interseção vais pôr
o item A, B, C, ou o chão vais pôr este, e o sistema automaticamente faz a gestão de... Então, a ver se agora aquele, por exemplo, ele aqui... Pronto, estão a ver aqui as linhas em baixo que estão a dar origem a toda esta... Aqui um parâmetro de randomização dos assets. Agora imaginem o fantástico que é, né? Vocês querem fazer uma cena nova ou um nível novo, puxam uma spline e automaticamente o sistema está a criar conteúdos novos. Claro que, assim, do ponto de vista enquanto artista, para mim é muito impossível mostrar isto sem ter este software, não tenho. O trabalho que eu fiz foi com a ajuda de um programador que ele desenvolveu uma coisa parecida, mas para jogos 2D, não com esta complexidade. Agora queria mostrar só aqui mais uma cena que são aqui o caso do... Alguma vez algum de vocês teve que fazer tubos? Por exemplo, isto é uma das cenas muito... que é horrível, que é, por exemplo, vocês têm um prop no chão, têm, por exemplo, estes 2 tubos no chão e a seguir têm que pôr 1 ou 2 por cima daquele. Das duas uma, ou fazem um rig com skin, não é? Com ossos, ou dinâmica para aquilo funcionar. Ou têm que andar lá com a mão a puxar polígonos à toa. Com este sistema, vocês limitam-se a desenhar a spline, aplicam a física e ele automaticamente aplica o objeto no que existe à sua volta. Pronto, esta é a parte paramétrica da coisa. Agora, aquilo que me interessa a mim é isto, por exemplo. Não da parte de geometria, mas, por exemplo, a geração de texturas. Substance, o designer, conhecem? Substance. Pronto, basicamente é o mesmo princípio. Em que, por exemplo, para criar aqui esta textura, está aqui em baixo. Para criar este padrão, eu não desenho o padrão, mas limito-me a dar informações a uma rede de... Por exemplo, eu, para ser mais fácil, para não estar a fazer tudo dentro do software, que ia ser muito mais complicado, desenho um módulo, a seguir aplico-lhe uma série de... fazer reflexo, estes dois dá isto, a seguir aplico-lhe outra vez um espelho a esta forma e dá esta parte. E depois isto segue uma série de... pronto, isto é basicamente, se alguma vez trabalharem no designer para criar texturas, a coisa mais importante deste software é saber criar máscaras, que é isto que faz. Pronto, eu criei esta máscara, depois tive que criar a peça individual, não é? Tipo, o tijolo em si é um quadrado, depois aplico-lhe uma série de efeitos de distorção do objeto, passa por um gerador de texturas, um tile generator, que faz a randomização daquele objeto e dá-lhe uma escala de branco e preto. E depois isto passa por uma série de transformações, porque há aqui esta forma aqui, estes objetos estão orientados nesta forma, por isso tive que desorientar aí, desta forma também, por isso tive que rodar a textura que inicialmente era
estava paralela aqui aos lados. Tive que rodar e depois, por uma série de máscaras, vai-se combinando isto tudo até chegar aqui. Pronto, isto era assunto para outro. Qual é a vantagem destes processos, ou destes processos de geração dinâmica? É que eu a qualquer momento posso alterar um parâmetro. Por exemplo, aqui no tile, eu venho aqui e está a fazer este objeto, este quadradinho 50 vezes. Eu posso aqui dizer que quero só 38 ou 34 e ele vai fazer, devia fazer, está a fazer mais drástico. Eu altero um parâmetro qualquer claro que isto não foi desenhado para isto, ficou todo partido, não é? Mas basicamente altera-se um parâmetro qualquer, alteras completamente o propósito da textura. Este ainda não está acabado, ainda preciso de mais umas semanas para fazer isto. Isto é um bocado demoroso porque não tens de pensar um bocado diferente, não é? Enquanto no Photoshop tu queres uma coisa, desenhas lá, aqui tens de pensar de forma paramétrica, tipo, eu vou fazer uma textura para ter este aspecto, como é que eu faço, ou o que é que eu faço para chegar ali. Por isso, vejo perfeitamente no futuro temos que fazer este tipo de trabalho, mais ser quase cientistas de tentar ver como é que eu vou conseguir parametrizar a forma de criar uma textura, um objeto e dar instruções a um software para o fazer. Aqui. Pronto, mas depois vocês veem isto com calma. Deixa só ver que esta parte é gira. Por exemplo, isto aplicado no mundo dos jogos, isto é voltar atrás. Isto é este Luís Garcia que está a fazer isto de forma, está a fazer isto sozinho e usou este software para criar ele o jogo de forma mais rápida, que é, ele não tem que se preocupar em desenhar uma ponte com as características específicas, ou seja, tem que dizer como é que quer que ela, qual é o aspecto dessa ponte, e a seguir com este sistema consegue criar mundos infinitos a partir do mesmo asset, que é uma coisa fantástica. Por isso eu acredito que mais 2 anos as coisas se tornem mais acessíveis para todos. Também gostava de experimentar aquilo. Isto aqui já mostrei um bocado este sistema parametrizado aqui do Substance Designer. O Painter é uma coisa parecida. Este é um asset que eu estive a fazer para um projeto que estive a trabalhar agora recentemente. E basicamente isto nós só temos que nos preocupar em criar os UVs, ficar dentro de um quadrado, não ficar nada a passar para fora. E depois temos aqui o asset que podemos depois trabalhá-lo de várias formas. Tenho aqui estes presets já estão feitos basicamente, que é os chamados Smart Materials, que eu limito-me a carregar, e basicamente o que ele desculpa lá, deixa eu pôr aqui este mais drástico. Okay. Basicamente isto não é nenhuma magia, basicamente o que está a acontecer aqui é o que este software faz é ele recolhe a informação da geometria. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Pronto, basicamente o que ele faz é, quando a gente alimenta
este software, com uma geometria que trazemos para trabalhar, ele vai fazer um processo que é de bake de texturas, que aparece uma janelinha assim. E aqui ele vai buscar as informações que ele precisa para depois aplicar estes efeitos. E basicamente são quase sempre são 4 texturas fundamentais que ele precisa. Que é, precisa do Ambient Occlusion, que é para saber onde é que está a cavidade dos objetos, onde é que estão os contactos entre as peças dos objetos, por exemplo. Precisa deste, está aqui o Ambient Occlusion, precisa deste World Space, que é para perceber onde é que ele está no espaço. Não é? Quando eu pego um objeto, saber, porque se a gente decidir, tiver pó, por exemplo, ele vai saber que este está mais em cima do que aqui, então vai conseguir aplicar as texturas de forma correta. Precisa de uma coisa chamada curvatura, que é praticamente são as extremidades dos objetos, as arestas, não é, que ficam mais expostas aos objetos. Ele vai precisar disso para poder aplicar coisas como está-me sempre a fugir para o inglês, tipo edge damage. Se eu puser aqui um exemplo aqui de uma, deixa eu ver, não. Por exemplo, se eu puser aqui este exemplo de uma, este aqui é um preset para armas, por exemplo, armas de fogo. Com esse tal curvatura, ele sabe onde é que estão as arestas e vai aplicar dinamicamente distorções, ou a parte que está mais usada da matéria. Isto assim, o que é que isto faz? Ou melhor, isto serve porquê, ou porquê é que isto serve? Isto é muito simples. Imaginem que vocês têm sei lá, uma dezena de objetos para processar. Vocês, se definirem objetos sendo da mesma forma, tiverem os UVs definidos da mesma forma, vocês com esta técnica basicamente é limitarem-se a trazer para cá o objeto, fazer bake dos parâmetros de base que esse objeto tem, por inerentes, aplicam a textura e o objeto está texturado, sem ter muito mais trabalho para fazer. Depois há um processo novo que está agora a aparecer. O mais conhecido é uma empresa sueca chamada Quixel, que está a fazer uma coisa chamada Megascans, que basicamente já não se limita a fazer a simulação das texturas propriamente ditas, mas eles fazem digitalização de texturas. Eles vão para a floresta e fazem, deixa eu ver se eu encontro aqui, scans, vou pôr pixel. Por exemplo, isto infelizmente não é grátis, mas isto compram-se packs assim. Isto é, pega-se no pack de textura, objeto barra textura, carregas no motor de jogo ou no motor Blender ou o que for, fazes render e fica assim. Claro que isto é muito pesado do ponto de vista poligonal, são texturas de 4 ou 8 capas, mas se for para fazer um render estático, há quem use muito isto, tipo motores mais poderosos, Unity, Unreal, conseguem-se criar coisas fantásticas. E aqui tem mais ou menos o procedimento ele por acaso aqui está a usar o Maya, o 3ds Max, mas os assets vêm assim. Se procurarem nos Megascans,
Deixa eu ver se isso funciona. Eles estão sempre a acrescentar coisas novas. Mas basicamente eles têm uma livraria enorme de assets ou próprios. A gente escolhe o que quer, diz qual é a resolução de textura que precisa. E é só montar. Isto para criar ambientes ou mundos abertos. Espetacular. Depois eles têm uma coisa chamada eles têm como é que se chama? Basicamente têm um editor. Mas vocês vêm aqui e depois investigam, é mais fácil, porque não estou a perder muito tempo com isto. Eles basicamente têm um editor em que dá para fazer o blend de. Agora só lhe chamam o mixer. Basicamente eles têm um editor em que vocês conseguem carregar, por exemplo, pedra e depois folhas, e depois eles fazem a mistura entre as duas texturas, só para não dizer que também ficam seamless, tipo, não se vê o início e o fim da coisa. Eles também têm uma ferramenta que sinceramente não consigo adaptar-me a isso, que é o Pixel Suite, que funciona no Photoshop. É basicamente dá para pintar um objeto tridimensional dentro de Photoshop. Mas comigo não consegui, deu muitos erros e eu desisti logo passado pouco tempo. Agora, a história dos layouts do UV, que tinha dito há pouco, é importante. Neste caso, os layouts do UV, depende do propósito, podem ser feitos de duas formas. Ou melhor, eu faço de duas formas. Para personagens, tento condensá-los todos no espaço de um zero, né? Um só Atlas, em que tem lá tudo. E tento fazer uma coisa que é muito importante para quem já usou Unity, que é fazer eu uso mais ou menos uma métrica tipo 512, deixo 4 pixels entre as partes e depois vou dobrar à medida que vou aumentando. Isso porque quando no Unity se faz o bake das luzes, se estas partes dos UVs estiverem muito próximas, vai fazer bleed de uns segmentos para os outros e vai criar artefactos. Depois a gente faz o bake e diz isto está uma porcaria, o que é que está a acontecer? E quase sempre tem a ver com o layout dos UVs. Se não tiver o espaço necessário entre as diferentes partes, vai dar erro. Eu trouxe este aqui, já falo depois a seguir, que é para ilustrar mais ou menos essa ideia. Outra ideia que está agora também não é na moda, quer dizer, é uma tendência e vem para ficar, que tem a ver com usar as ferramentas paramétricas, tem a ver também com usar o Physical Based Rendering, que é o chamado PBR. Se forem ao site da Algorithmic, que é uma empresa francesa, tem lá este exemplo aqui, o volume 1 e 2, são 2 guias grátis que explicam muito detalhadamente o que é preciso, ou melhor, quais são os parâmetros para usar para ter estas texturas. Quais são as vantagens desta técnica? É consistência. Eu posso mudar o mesmo asset de ambiente, por exemplo, desta sala lá para fora pela luz do dia, sem mexer nas texturas, que vai ficar com boa iluminação. A razão é muito simples. Os parâmetros da textura têm a ver com física. Física. E aqui tenho aqui 2 exemplos, tipo, o Unity também fala um bocado sobre isso. Também usaram isso agora no último torno.
que é para se usar, por exemplo, aqui tenho aqui esta linha, por exemplo, para lama tem esta cor, para cobre esta cor. Isto é a cor física do objeto. Eu, se puser esta cor num objeto e se usar depois esta referência da iluminação, né? Neste caso dos metais, funciona entre estes dois parâmetros, entre 86 e 255. Se eu usar esses dois parâmetros, o meu objeto vai parecer, se não for igual, muito parecido com o cobre. Eles depois têm listas para tudo, né? Isto aqui é só um exemplo, aqui depois no algoritmo também tem. Basicamente todos os parâmetros que a gente precisa saber estão lá. Aquilo é matemática pura. A gente põe lá estes valores. Claro que não é preciso ser, aqui diz o carvão 50, não precisa ser 50, pode ser 47. Depois a parte artística também joga alguma coisa. Mas isto permite muita flexibilidade. Eu também posso vos mostrar aqui nesta minha cena aqui, deixa eu ver. Por exemplo, voltando aqui ao... Agora te estraguei tudo, mas não interessa. Se eu for aqui ao... Por exemplo, este está aqui... Pronto, está aqui... Pronto, esta cena está iluminado com esta imagem. Se eu mudar para outra qualquer, o objeto, assim, as propriedades do objeto não mudam muito. O que muda é a iluminação que eu pus lá. Né? Onde é que esse objeto está? Se eu puser outra coisa qualquer, nós conseguimos perceber que o objeto em si, as propriedades do objeto não mudam, muda a iluminação em que esse objeto está. E isso é uma mais-valia, porque nós conseguimos ter a garantia que o objeto vai funcionar sempre. Claro que não é fácil, tipo no início a gente vai andar um bocado a tentar perceber como é que as coisas funcionam, mas depois de perceber como é que isto funciona, acaba por ser fácil. Este é o que eu estava agora a tentar ilustrar, mas este aqui é... Pronto, é... Como é que se chama o software? Não interessa. Mas basicamente este é para ilustrar o que eu estava a dizer há bocado, que é... Tenho o mesmo objeto iluminado em ambientes de luz diferentes e não tem que se mudar nas texturas. Tipo, as texturas são constantes, muda só a iluminação em que esse objeto está. E aqui vou-vos contar aqui uma experiência que passei. Depois já vão perceber. Tipo, há coisa de 5, 6, 7 anos atrás andava a tentar fazer um mundo dos videojogos. Em Portugal o mercado era pequeno, por isso fui fazer uma entrevistas à Gameloft. Então fiz uma série de testes que eles me mandaram. Melhor, propus-me a fazer uma série de testes. E estão aqui 2 dos testes que eu fiz. O que eu fui chamado à entrevista foi com a personagem. Não fui chamado à entrevista por causa deste cena de ambiente. E então aqui basicamente eu vou-vos contar mais ou menos o processo. Isto é as referências que eles depois eu posso-vos mostrar aí mais ou menos eles enviam um documento Word em que diz vocês têm que fazer, por exemplo, esta personagem não pode ter mais de 5.000 polígonos, tem que ter 3 texturas, o máximo de 2K cada uma, e tem que ser feita em menos de uma semana. Para o ambiente era um bocadinho mais, mas a textura, ou melhor, o objeto da personagem tem que ser feito em menos de uma semana. E depois isto aqui foi o resultado final, o meu trabalho.
Fiz esta coisa aqui, este bicho e este aqui. E agora vou-vos mostrar que eu tenho aqui. Eu consegui ir aos meus discos antigos e consegui sacar. Consegui sacar esse objeto. E pronto. Este aqui é o tal bicho que vem aqui desta referência. Daqui. Claro que isto depois tem muita interpretação livre. Mas basicamente era tipo não passar dos 5000 triângulos. Tenho um bocadinho mais porque eu depois. Isso é um erro que eu fiz. Porque eu tentei fazer. Estão a ver 4999. Está tipo no limite, mas faltavam esses detalhes. E eu tive que os meter e fiz aldrabice. E a gente até começou a rir lá na entrevista, mas. Está lá. Olha. Esta é a textura do animal e os UVs são aquilo que estavam ali no exemplo, são estas coisas aqui. E agora também se posso-vos mostrar, deixa eu ver. Este aqui, o que é que eu fiz? Desenhei-o assim, tal qual está aqui. E depois saquei a versão estudante do Modebox e fui fazer a versão iPoly para sacar depois as texturas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Desktop. Não está. Aqui. Eu já vos mostro aqui, deixa eu abrir aqui o documento enquanto isto abre. Pronto, aqui para terem uma ideia, vocês veem uma posição numa dessas empresas de videojogos e querem concorrer para lá para a posição de artista de personagens. E depois tem aqui, são muito claros naquilo que querem. Não é? Temos que respeitar as proporções, o estilo e o aspecto. Não é? E depois enviam aquela imagem de referência que eu vos mostrei há bocado. E depois tem aqui as especificações. Tem que ter o máximo isto, em termos de budget triângulos, as texturas. E depois tem aqui, não é, esta parte que é mais para ficar bonito, não é? Para depois uma apresentação bonita podem fazer o que vos apetecer do ponto de vista de efeitos. E depois a indústria nessa altura, não sei como é que está agora, trabalhava em Max, que é um dos softwares era mais adequado para videojogos na altura. Eles são muito claros, não é? Dizem qual é o tipo de formato que querem, formato tanto de fecheiro de trabalho de base como texturas. E depois tem aqui o que é que eles avaliam, não é? O aspecto global, tens o wireframe e depois tens os UVs também. Pronto, isto aqui é. Pronto. Aqui o bicho. Pronto, aqui. Deixa eu ver se consigo. Deixa-me ver se consigo selecionar aqui o objeto. Ok. Então não sei se fora. Ok. Pronto, isto aqui. Pronto, dá para ver. Ele veio do Max na altura, veio assim, sem piada nenhuma. Depois a gente vai aumentando
a resolução, dá texturas. E aqui, pronto, tendo uma boa máquina, consegue. Na altura não tinha boa máquina, por isso o computador quase que se partia a fazer isto. E a gente aqui faz o melhor que pode. E depois, se isto funcionar, pinta a coisa. Isto agora está aqui com uma luz esquisita. Só manter aqui. Pronto, consegue-se depois fazer daqui a parte. Isto na altura usava-se muito. Este modebox julgo que já morreu, já não existe. Mas basicamente hoje em dia consegue-se fazer tudo no Blender. Dá para pintar, acho que já dá para pintar e modelar dentro do Blender também, não dá? O Max também dá. E basicamente este levou-me lá. Melhor, a entrevista que eu fiz foi para Barcelona. E eu fui lá e eles gostaram de duas coisas. Gostaram do aspecto geral da personagem e gostaram dos UVs. O que eles não gostaram foi da minha falta de experiência. E foi por isso que eu não fiquei. E falta de experiência porquê? Porque os UVs estão aqui. Experiência porquê? Porque a minha área nunca foi esta de videojogos. Eu sou... A minha formação de base é artes plásticas. Deixa eu ver se tem aqui. Eu fiz durante muitos anos artes plásticas, pintura, desenho. Só que as coisas estavam a ficar um bocado apertadas nessa área também, então disse, vamos experimentar videojogos. Então comecei a aprender tudo e mais alguma coisa. Blogs, ler, escrever, fazer tutoriais e tipo a tentar mandar-me para essas lojas ou essas indústrias de videojogos. Pronto, e fui aprendendo alguma coisa pelo caminho. Na entrevista gostaram de tudo, mas faltava uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu deixo para vocês, que é importante, é portfólio. Construam qualquer coisa sólida, uma coisa, imagens bonitas que demonstrem não só a vossa capacidade criativa, técnica, mas também a vontade de fazer. Não adianta nada dizer que tipo, não sei fazer, não tenho tempo, mas com o tempo vão fazendo um portfólio e porque depois quando chegam à fase de entrevista eles vão dizer agora manda-me o que é que tu tens feito e depois ficas 2 ou 3 semanas à espera de fazer coisas para mandar e não consegues porque não é impossível, as coisas ou se vão fazendo ou não se faz de um dia para a noite. E depois aqui, se quiserem depois dar uma vista de olhos, tenho aqui, até vos posso mostrar. Tenho aqui. Este foi um projeto que trabalhei o ano passado. Não sei, ficou na gaveta. Isto é tudo low poly, isto é para telefone. E isto era só o vídeo para a apresentação do jogo. Isto estão a ver, nem tem movimento absolutamente nenhum, nada se mexe, é tudo. E aconteceu uma coisa engraçada que foi. Este jogo foi feito para 2D, melhor, foi feita a modelação e depois foi feito render para fazer 2D no jogo. E agora recentemente tive que converter isto tudo para 3D porque vai-se querer usar os assets em 3D. É daquelas coisas que se tivesse dito antes tinha-se feito tudo direitinho. Sempre bom. Deixa eu ver se dá para ver aqui mais alguma coisa. Pronto, isto também é muito. Também trabalho que temos feito recentemente, que é usar coisa. Isto é tudo muito low poly, não tem praticamente UVs nenhuns. Como isto são cores lisas e depois
como isto nunca vai ser usado em 3D, nós podemos pôr no Photoshop fazer aqui umas aldrabices, não é? Mudar cores, essas coisas. Coisas mais pesadas que fiz em 3D tenho pronto, mas isso depois podem ver aqui. O meu patrão na altura gostava de dizer que era o primeiro filme de ficção científica português. Isso calhar é verdade. E pronto. Atenção, eu fiz isto e não sabia absolutamente nada. Eu falei contigo no início que eu fui fazer Maya. Porque eu aprendi a fazer tudo em Max. E depois apareceu-me este trabalho e ele disse que sim. E ele, que software usas? Eu, 3ds Max. E quando cheguei lá ele disse, não tens Maya. E depois tiveste 2 semanas para aprender Maya e começar a fazer coisas deste género, né? Tipo, vais para o sítio de filmagem e tens que orientar lá as pessoas a fazer green screens, essas coisas todas, para depois fazer este tipo de trabalho. Isto é só mesmo a título de curiosidade. Que é uma coisa que vocês têm que aproveitar, que é uma vez que estão aqui, aproveitem uns aos outros para tirar ideias e explorarem o máximo da criatividade de todos vocês. Porque o que me deu bagagem para fazer estas coisas todas foi a minha base de belas artes, que sabes manipular imagens, construir coisas. E aqui neste caso eu tinha que fazer um relógio, um temporizador, e aqui é tudo feito em Photoshop. Uma fotografia e depois mudas de sítio a luzinha para parecer que está a luz a mexer. E depois pegas neste objeto e pões-lo lá, no sítio. E usas aquelas técnicas normais de Photoshop. Claro que era um bocado complicado por causa do movimento da câmera. Mas pronto, isto não interessa. Isto fechou assim um bocado fora do contexto, mas estou aberto a sugestões. Questões que queiram perguntar. Não tem dúvidas, nem questões. Obrigado pela palestra. Não, obrigado.